Fala pessoal, quem fala com vocês é o Bruno, bem-vindos ao Plano B. Hoje eu vou fazer um bagulho mais diferente, falar de uma coisa mais diferente, que é essa tal da polêmica do momento, da escala 6-1 e tal. E aí a questão é que estão querendo apagar, né, dar uma canetada, né, para acabar com a tal da escala 6-1, ou seja, você não pode ser contratado mais, sei lá, para ser assistente num shopping e ter que trabalhar de segunda a sábado e só ter o domingo de descanso. E aí você vai ter que ser novas formas de contratar as pessoas, pelo menos não vai existir mais essa forma de contratar as pessoas, tá bom? E eu vou falar um pouco aqui da minha perspectiva, porque eu moro na Dinamarca faz 10 anos, trabalho aqui, e eu gostaria de falar algumas coisas, pelo menos para as pessoas que não sabem como é que funciona o sistema aqui, e para também, obviamente, falar um pouco da minha opinião sobre o fim dessa escala, tá bom? Beleza. Como é que funciona aqui na Dinamarca para você ser contratado? Como é que eu trabalho? Eu sou professor de violino e eu tenho muitos alunos. Eu trabalho primariamente em uma escola que tem... Aí eu trabalho lá 4 dias na semana, né? E então esse é o meu trabalho primário, assim, que me dá a maior parte do meu salário, né? E eu diria que eu trabalho lá são 31 horas semanais. 31 horas semanais significa que eu tô lá 4 dias na semana, mas não significa que eu tô lá 30 horas no trabalho. Eu tenho, sei lá, umas 19 horas de fato no trabalho nesses 4 dias, né? O que dá aí mais ou menos umas 5 horas por dia de trabalho. E as outras horas que sobram são horas de preparação, para eu preparar as minhas aulas, para eu preparar material para os alunos, para eu fazer alguns concertos com os alunos. São mais horas que a gente tem que estão nesse conjunto de 30 horas. Aí eu tenho um outro trabalho, né, que aí não é desse, é um outro, que aí são 12 horas a mais, que também é dando aula e é numa outra escola, que me paga de uma outra forma. Eles têm um outro acordo de pagamento do que essa primeira escola que eu comentei aqui com vocês. O que é interessante é que aqui na Dinamarca, e assim, eu não vou ficar aqui falando de valores, quanto que eu recebo e tal, mas tem um monte de férias, tem um monte de coisa boa, tem um monte de benefício, é vida moleza total, galera. Não tem o que falar. A Dinamarca é um sonho, se você consegue... Se você é muito qualificado como eu sou, né? Eu sou professor de violino, tenho pós-graduação, tenho mestrado, tenho bacharel, e não é fácil você ter um professor de violino na Dinamarca qualificado, né? São mais ou menos uns 15 anos de qualificação. É difícil, é mão de obra muito especializada. Então, se você tem uma mão de obra muito especializada e você consegue um emprego na Dinamarca, vai ser um dos melhores lugares do mundo para trabalhar, sem dúvida, tá? Mas eu gostaria de fazer alguns comentários que eu acho muito interessante aqui na Dinamarca, que eu senti, são as formas de contratar pessoas e demitir pessoas. Simplesmente você consegue muito facilmente contratar funcionário e demitir funcionário. Porque os benefícios do bem-estar social que são garantidos aqui para as pessoas que trabalham não são garantidos pelo empregador. Então, se eu for contratar alguém, eu não preciso ver, não, eu tenho que pagar seguro-desemprego, eu tenho que pagar isso. Não. Seguro-desemprego, eu pago meu seguro-desemprego, eu pago os meus seguros, eu pago as minhas coisas, e o resto, o meu empregador só tem que me pagar o meu salário e valeu, entendeu? Então é muito fácil contratar e demitir. E aqui também não tem aquela segurança empregatícia do funcionário público, por exemplo, que tem no Brasil. Aqui não tem essa de segurança no emprego. Tem alguns empregos, sim, que se você fizer tudo direitinho, você continua. Mas, por exemplo, o meu salário depende de quantos alunos eu tenho. Então, se por algum motivo eu perder muitos alunos, vai diminuir meu salário. E se eu continuar perder um monte de aluno e não ter mais aluno, vão me demitir, entendeu? Aqui é muito fácil de demitir, inclusive em empresas públicas. Então, às vezes tem que ter corte de gasto na cidade e eles cortam de todo mundo. E aí vai cortar alguém lá, aí vai cortar, corta esse professor aí, e corta numa boa, entendeu? Então aqui também, apesar de ter um bem-estar social, a responsabilidade desse bem-estar social não está no empregador.
o que é muito interessante, talvez diferente do Brasil. Eu sinto também que aqui eu já fui contratado de várias formas para fazer diversas coisas. Então, às vezes eu sou contratado para fazer um gig, fazer um trabalhinho, aí eu vou lá, toco num casamento, recebo dinheiro ali. Às vezes eu sou contratado para dar aula, aí eu recebo meu dinheiro dando aula. Às vezes eu sou contratado só para um projeto, aí eu trabalho lá no projeto mais 20 horas nesse projeto, recebo também legalmente, bonitinho, né? Tem vários sistemas legalizados de contratação. Que eu lembro que na época do Brasil, às vezes quando eu tinha que fazer certos gigs, certas coisas, eu tinha que ter uma empresa para poder dar nota, porque o cara só conseguia pagar com nota, entendeu? Porque os sistemas, às vezes, de contratação no Brasil são muito engessados e limitantes. Então, para a pessoa conseguir contratar alguém, não, mas eu não quero contratar ele para sempre, eu não quero fazer CLT com esse cara, eu só quero chamar ele aqui para fazer um projeto. Como é que faz? Ah, ele tem que ter uma empresa e você tem que chamar ele pela empresa. Que, vamos combinar, é uma forma de ludibriar aí o sistema, né? E isso não tem aqui, não precisa ter aqui, porque aqui tem diversas formas de contratar. O que eu acho interessante também é que aqui não tem essa de contratar para quantos dias na semana. Né? Obviamente tem o acordo de dias, mas não tem limitação. Qual é o mínimo? Por exemplo, o salário mínimo da Dinamarca. Qual é o salário mínimo? Depende do seu emprego. Tem sindicato aqui? Tem, mas o sindicato ele trabalha pelos caras que estão ali no sindicato deles. Então, o meu sindicato de músicos e professores de música, ele vai trabalhar para combinar com o governo qual vai ser o salário mínimo para essa categoria. Então não tem salário mínimo para todo mundo. Tem salário mínimo para a categoria, para o emprego, para o trabalho, né? E aí se une a empresa que contrata, as empresas que contratam, os representantes das empresas que contratam, os sindicatos e o governo. Senta esses caras juntos, conversam e tentam achar um acordo, entendeu? Se não acharem um acordo, pode ter greve, pode ter problema. Mas geralmente acha acordo. E aí fazem os acordos durante os 2, 3 anos, e daqui a 3 anos a gente se encontra para fazer um novo acordo. E aí faz um novo acordo com aumento salarial, benefícios, etc. Então aqui eu sinto que a diferença, muitas vezes eu sinto, é que aqui não importa muito essa coisa de carga horária e tal, porque você decide. Eu posso virar pro meu chefe e falar, olha, eu não quero trabalhar mais essas horas todas. Aí eu vou negociar com ele, vou falar com ele, vou ver, então tem que contratar outra pessoa para pregar, 10 horas do seu trabalho? Ou o que a gente faz com esses alunos todos, né? Aí você negocia. Tudo aqui é negociável, né? Então eu sinto que às vezes no Brasil, muitos dos problemas seriam melhor se não precisasse ser tão restrito, sabe? E as coisas pudessem ser mais abertas, mas de formas legais, para que a pessoa não precisa sentir que para contratar alguém ele tem que dar sei lá quantos milhões para o governo para conseguir contratar uma pessoa para trabalhar, 2 vezes na semana, né? E, não sei se é bem assim que funciona, tô falando por alto, tá, galera? Então, realmente aqui na Dinamarca eu sinto uma liberdade muito grande dos empregadores para contratar, o que beneficia o contratante. Eu, quando fui contratado no começo da minha carreira aqui, eu fui contratado para trabalhar 2, 3 horas no máximo, porque era uma escolinha que tinha uns aluninhos ali, aí eu fui lá. Mas aí pelo menos aquilo ali entrou no meu currículo, eu consegui montar alguma coisa, né? E aí eu consegui ter empregos melhores depois. Mas se eu tivesse conseguido mais alunos lá, talvez a minha posição aumentasse, eu conseguisse um aumento salarial, né? Então o meu salário lá era muito pequeno nesse primeiro emprego que eu tive, mas era alguma coisa. E eu falei, vou ficar aqui um tempinho só para ver como é que é e montar um currículo, né? Então às vezes é interessante, né, ver essas coisas, o povo reclama, tem que ser 5-2, tem que ser 4-3, tem que ser 7-1 e os cacete é 4, mas seria bom se tivesse mais flexibilidade, né? Não é que não tem que ter alguma limitação ou algum regulamento, pode ter regulamentos e tal, mas as regulamentações que acontecem aqui, eles não limitam, né? Eles não entram no core de como o sistema empregatício funciona, de como é fácil empregar as pessoas e de como é fácil demiti-los também. O que deixa as coisas
mais simples, de certa forma. Quer dizer que esse sistema aqui funciona no Brasil? Não sei. Talvez seja legal, né? Vira e mexe, o povo quer olhar para a Dinamarca como o exemplo de sei lá o quê, mas pessoas diferentes, cultura diferente, sistema social diferente, é difícil achar que, então deixa tudo livre no Brasil que vai dar bom. Pode dar bom? Talvez. Pode ter gente que vacila e faz merda e aí não dá bom de jeito nenhum, né? Não dá pra saber. Só tentando mesmo. Mas o que você acha? Você trabalha aí? Você trabalha em escala 5.2, 6.1, 7.0? Deixa aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!